Bom, a gente já começou a falar em radiação e nessa aula a gente vai começar a falar sobre dipolo, em vez de dipolo elétrico, dipolo magnético. E a base do dipolo magnético é, na verdade, uma espira que passa corrente. Uma espira que passa corrente, vamos dizer assim, é a configuração básica de um dipolo magnético. Claro, fazendo o raio dessa espira muito pequena, com relação à distância, onde a gente calcula os campos elétrico e magnético gerado por essa corrente. E, é claro, ele só vai ter campo elétrico se essa corrente variar no tempo. O dipolo magnético, então, a gente tem uma corrente que oscila no tempo, certo? Essa corrente oscila no tempo com cosseno de ωt. Com isso, a gente tem condição de calcular o potencial vetor, que é o J de φ, o J na direção φ, que seria, na verdade, o I0, né, que é cosseno de ωt na direção φ, e a integral no volume V', que é o volume onde está a carga se movendo, seria a área vezes o comprimento. E a área me dá o I0, e o comprimento seria a cosseno φ de φ na direção φ. No caso aqui, linha, que é onde a gente está integrando aqui. Muito bem, o R, que é a distância entre cada pedacinho da espira e o ponto que eu estou calculando o campo, e isso faz com que, como o R, que é a distância entre o centro de coordenadas e o ponto, é muito maior do que A, eu teria o R, uma aproximação em primeira ordem da distância entre o ponto que está gerando o campo dessa forma e o inverso dele dessa forma em primeira ordem. Certo? Essa aqui é a aproximação em primeira ordem dos dois. Muito bem. O cosseno de ωt retardado, aqui é claro, é o potencial retardado que a gente tem que calcular para o tempo pelo qual a informação leva para chegar no ponto. Seria o cosseno do potencial retardado desse jeito. Essa forma de fazer a conta é parecida com aquela do dipolo elétrico. Isso aí, a gente vai ter as aproximações. A primeira aproximação é fazendo A muito menor do que R. A segunda aproximação é fazendo A muito menor do que C sobre ômega, que é menor do que o lambda. Né? E com isso vai sobrar somente esses dois termos. O termo no cosseno fica igual a 1, o termo no seno fica igual ao próprio valor, que seria esse caso aqui. Com isso, o nosso potencial vetor fica a integral em filinha dessa expressão. A integral cosseno ao quadrado da meio, cosseno ao quadrado da meio, certo? Com isso, o nosso potencial vetor tem essa expressão no final. Tá? Muito bem. Esse então é o potencial vetor do dipolo magnético. Só que o R é muito longe, né? Muito maior do que C sobre ômega. Então, esse termo aqui deve dançar. A primeira coisa que a gente faz é fazer ômega igual a zero. Ômega igual a zero, a gente cai no potencial vetor de uma espira onde a corrente não varia no tempo, né? Que é o potencial vetor de um dipolo magnético na magnetostática, e fazendo R muito maior que C sobre ômega, como eu falei, só sobrevive o termo em seno, que é esse cara aqui. Então, esse aqui é o potencial vetor de um dipolo magnético oscilante, certo? Conhecendo o potencial vetor, a gente pode calcular o campo elétrico, que é menos o dA dt, já que o potencial escalar não é igual a zero, certo? Porque a gente não tem cargas, só tem a corrente, seria o dipolo puro, né? Então, a derivada dele no tempo me dá o campo elétrico e o rotacional do potencial vetor me dá o campo magnético, que é essa expressão aqui. Para R muito grande, só sobra, na verdade, o termo em cosseno de ωt do campo magnético, certo? E a gente nota uma semelhança no dipolo elétrico. Tanto o campo elétrico como magnético, eles variam com seno de ωt. O vetor de Point, então, calculado, ele varia com seno ao quadrado de ωt, seno ao quadrado de θ, perdão, e o cosseno ao quadrado de ωt.
Conhecendo então o vetor de Poynting, a gente calcula a média do vetor de Poynting do mesmo jeito, a média dá meio, por causa do cosseno ao quadrado, e a potência total gerada por causa desse termo, que daria esse valor gerado pelo dipolo magnético. O que a gente tem de importante aqui é o seguinte: esse não é o único termo de campos elétricos e magnéticos gerado pelo tanto o dipolo elétrico quanto o magnético. Não são os únicos termos, mas são aqueles que não caem a zero para o infinito. São aqueles cuja potência não cai a zero, isso ela não se confina dentro da região onde você tem um movimento de carga, e ela se perde para o infinito. Então esse valor de potência que a gente tem aqui é aquela que foi enviada para o infinito e não retorna mais. Então esse que a gente chama que é o termo de radiação. Muito bem, se a gente for ver os valores da razão entre o potencial, entre a potência magnética e a potência do dipolo magnético e a potência do dipolo elétrico, se a gente fizer esta razão, a gente cai fazendo o A muito menor do que C sub ômega e o D da ordem de grandeza do π vezes A. O D aí é a distância entre... Eu coloquei o D igual a 2A, né, que é a distância entre as duas cargas. E o A, o raio do dipolo magnético. E o D, a distância entre as duas cargas, seria o 2A lá no dipolo elétrico, na conta que a gente fez. Quando eu faço D igual a π sobre A, é só para matar esse π aí. Mas, na verdade, o que eu estou dizendo é que a distância entre as cargas no dipolo elétrico e o raio do espira do dipolo magnético tem mais ou menos a mesma ordem. Basicamente, é essa aproximação que eu faço. E dizendo que A, que é o raio muito menor do que C sobre ômega, a gente cai nessa expressão da razão entre a potência emitida pelo dipolo magnético e a razão do dipolo elétrico, dá ômega A sobre C ao quadrado, onde A é muito menor do que C sobre ômega, significa que ele é muito menor do que 1. Isso é, a potência irradiada pelo dipolo elétrico é muito maior do que a potência irradiada pelo dipolo magnético se eles oscilarem da mesma forma. Certo? Isso faz com que haja uma predominância na radiação do dipolo elétrico se você tiver uma mistura entre os dois. O dipolo magnético você só vai dar importância a ele se ele estiver irradiando de forma pura, não tiver outra forma de radiação, que é o caso do exemplo que a gente colocou aqui. Certo? Com isso a gente fecha essa aula e a gente parte para a próxima aula falando de radiação de fontes arbitrárias, né? De uma fonte, uma distribuição qualquer. É isso.